Boa tarde, pessoal. Espero que vocês todos estejam bem e com a mente bastante aberta, com muita vontade de entender um pouco mais sobre todos os processos que acontecem nessa jornada maravilhosa do desenvolvimento intrauterino, do nosso desenvolvimento pré-natal. A terceira semana é a semana que normalmente está associada ao reconhecimento do estar grávida, né? As mulheres, elas esperam, tem mais ou menos o período que elas iriam menstruar, e essa semana, se não tem o período menstrual, né, nós temos geralmente as mulheres buscando saber se não estão grávidas, certo? Então, essa gravidez ela já pode ser diagnosticada sim. A partir de um dia de atraso do ciclo menstrual, você já pode utilizar testes de farmácia, os testes de urina, né, os conhecidos testes de urina, mas que buscam ou que captam a presença do hormônio HCG, que não esqueçam, é produzido pelo sincício trofoblasto, né, aquele que é formado lá na primeira semana, que amplia sua quantidade na segunda e amplia, obviamente, então também a concentração desse hormônio circulante. É especificamente uma porção desse hormônio, que é a porção beta, por isso o nome do exame geralmente é o beta-HCG. Tá? Esse hormônio ele também pode ser buscado, né? Pode ser mensurado, inclusive, no sangue, fazendo um simples exame de HCG, ou chamado HCG quantitativo, que consegue, ao ver a concentração desse hormônio sanguíneo, te identificar exatamente com uma precisão bastante interessante, a semana ou os dias, né, associados a conteúdo desse hormônio no interior do sangue. Bem, além disso, a gravidez ela já pode ser diagnosticada também por ultrassom. E por que agora por ultrassom? Porque esse bebê já está implantado no útero, né? Agora, não esqueçamos que se ocorrer o sangramento de implantação, né, e essa mulher não estava esperando, se ela não está muito antenada, né, ela pode confundir esse sangramento. Tem algumas mulheres que confundem com menstruação. E isso, obviamente, vai fazer com que elas descubram a gestação posteriormente e possam, inclusive, fazer uma confusão na determinação da data esperada do parto, certo? Por ultrassom, é basicamente essa imagem que nós temos, né, da gestação. É um início, a gente observa os chamados sacos coriônicos, ou também conhecidos como sacos gestacionais. Então, aqui, só para eu colocar aqui para vocês, nós teremos toda essa parte associada ao córium. Lembra que o córium ele é formado pelo sincício trofoblasto, pelo citotrofoblasto, por parte de mesoderma extraembrionário, tá? Isso numa gestação única e aqui numa gestação gemelar, né? Por dois embriões, não esqueçam que podem ter mais embriões, né? Mas geralmente 2 embriões. E o que a gente visualiza tanto aqui quanto aqui, né, seria essa cavidade coriônica ou a cavidade do celomestro embrionário, tá? A gente visualiza com nitidez aqui o saco vitelínico de cada um desses embriões e a gente visualiza o saco que a gente chama de saco amniótico. Esse aqui, esses dois mais, nessa ponta mais aqui e nesse um pouquinho mais acima. O embrião seria simplesmente essa marquinha aqui bem... Deixa eu tentar botar aqui uma caneta. O que eu faço aqui? Uma canetinha, vamos ver aqui, tá? Que é menorzinho. Esse pontinho aqui, ó. Isso aqui é o embrião. Na verdade, lembrem, o embrião a princípio bilaminar, né? No primeiro momento ele é um embrião bilaminar. E em seguida, né, nós vamos ter então uma alteração, não esqueçam, uma alteração de todo esse conteúdo aí do embrião. A partir dessa semana, nós teremos a semana que marca o início do período crítico do desenvolvimento. O que é o período crítico? Aqui, os mecanismos biológicos de proliferação, de celular, né, de diferenciação celular, de movimento celular, de morte celular, eles vão ocorrer principalmente na organização do embrião.
Alguns autores dizem que aqui, então, marca-se também o início do período embrionário propriamente dito, né? É interessante saber que, obviamente, esses fatores ambientais, principalmente, ou os mesmos genéticos que interferirem aqui, poderão levar a chamadas malformações, muitas delas incompatíveis com a vida, tá? Bem, o que a gente vai ver como característica principal dentro dessa semana, né, que é riquíssima, absurdamente rica em eventos. Eu sempre digo que a terceira semana ela é realmente o exemplo do que acontece nas semanas sucessivas e de por que, quando a gente vai no médico, ouve o médico falar, ele nunca fala em meses gestacionais, ele geralmente trabalha em semanas, exatamente por causa da riqueza de eventos que ocorrem em cada uma das semanas do período gestacional. Tá? Então, no primeiro momento, vamos ver aqui, essa é a figura associada ao início da primeira semana, da terceira semana, né? Nós estamos no interior do útero, né? Aqui, lembram, seria essa estrutura do córion, aqui o pedúnculo do embrião, que vai formar o nosso cordão umbilical, né? O saco amniótico, o saco vitelínico e entre eles o nosso corpício formado por duas lâminas, epiblasto e hipoblasto. Tá? Bem, logo no início da terceira semana, vai iniciar a formação de uma estrutura chamada de linha primitiva. O que é linha primitiva? A linha primitiva, ela está sendo marcada aqui para vocês, ó. Essa estrutura, essa. O que é a linha primitiva? A linha primitiva, na verdade, ela demarca uma proliferação celular intensa nessa camada que é o epiblasto. Tá? Mas essa proliferação ela ocorre especificamente num ponto, por isso que forma uma estrutura em forma de linha. Essa linha, ela inicia num ponto do embrião e cresce em direção ao outro. Que ponto é esse outro que ele cresce? Lembra da placa pré-cordal que a gente comentou lá na segunda semana? Se você não assistiu o vídeo da segunda semana, procura ele, que está explicado lá o que é a placa pré-cordal. Ela é formada na segunda semana e ela marca a nossa futura região cefálica. Então, sabendo disso, a gente vê que essa linha primitiva, ela cresce num ponto que vai ser a nossa região caudal e ela inicia essa formação aqui e cresce em direção àquela estrutura que é a placa pré-cordal, tá? E nesse ponto, nós observamos exatamente um crescimento linear, tá? Na parte mais anterior da linha, como a gente visualiza aqui, como visualiza nesse ponto também, a gente tem uma estrutura mais abaulada, digamos assim, que também é conhecido como nó primitivo, tá? Ou sulco primitivo. Chega um momento, na terceira semana, em que essa linha ela deixa de crescer de forma linear, ela não cresce mais para frente, mas ela não para, se a gente observar a presença dessa estrutura, não tem parada de proliferação celular. As células continuam se multiplicando de forma assim absurda, incrível de tanto. Aí a gente pergunta, poxa, para onde é que vão essas células? Se elas não estão indo para frente, não estão indo para o lado, né? Não estão subindo, não estão formando um muro, né? Nessa linha, nessa camada que é o epiblasto. Para onde que essas células vão? Tá? Então, essas células começam a fazer esse movimento, elas começam a entrar em direção ao hipoblasto, elas saem da linha primitiva e fazem esse movimento, fazendo literalmente essa estrutura, né? Essas células chegarem a esse ponto entre o que era o epi e o que era hipo. Nesse momento, essas células, elas geralmente perdem uma estrutura muito importante, que é a chamada caderina. A caderina, se vocês não lembram, é uma proteína que é utilizada nas especialidades de membrana de junção celular. Então, a ausência de caderina vai fazer com que essas células, normalmente, elas se separem uma das outras, que é muito característico do tecido que elas vão formar, tá? Antes de falar especificamente desse tecido que vai sendo formado por essas células que derivam da linha primitiva, eu queria lembrar a vocês que a partir da formação da linha primitiva, a gente então consegue delimitar os chamados eixos embrionários, tá? Sabendo-se que nesse local onde você tem o crescimento, o início do crescimento da linha primitiva será o nosso eixo posterior, ou também chamado de eixo caudal,
tá? A parte para onde a linha primitiva cresce, em direção a onde ela vai crescer, será a nossa região anterior, ou região cefálica, ou rostral, são termos que são utilizados, tá? O lado esquerdo e o lado direito são determinados por isso. E a parte do epiblasto será a nossa futura região dorsal, e a parte do hipoblasto será a nossa futura região ventral. Tá, gente? Então, a gente estabelece os eixos. Esse processo de formação da linha primitiva por proliferação celular e o movimento dessas células em direção ao hipoblasto é conhecido como um processo de gastrulação, tá? Gastrulação. Por quê? A partir dessa entrada das células da linha primitiva entre hipoblasto e epiblasto, e especificamente por esse sulco da linha primitiva, nós formamos um tecido, tá? Que tem as suas células separadas, por isso a gente chama de tecido frouxo, que é o tal do mesoderma intraembrionário. Então, enquanto essas células do epiblasto, elas ainda são unidas a partir, né, de junções comunicantes, são justapostas, como as do hipoblasto da mesma forma, essas células são células que perderam, então, as caderinas, né, que perderam a capacidade de produção de caderinas, e elas acabam se soltando umas das outras, dando essa aparência do tecido, que é um tecido frouxo, e forma-se, então, o que a gente chama de mesoderma intraembrionário, tá? Essa estrutura, essa entrada de células vai acontecer durante toda a terceira semana, e a gente vai observar a proliferação via linha primitiva até o início, mais ou menos, da quarta semana, tá? Depois, a tendência, espera-se que você tenha a parada, ou a eliminação, a atresia, a degeneração dessa tal da linha primitiva, tá? Então, aqui mostra para vocês, vamos ver se a gente consegue visualizar, né, nesse videozinho, a formação da linha primitiva. Vamos ver aqui, o que será que aconteceu? Vamos voltar aqui. Tá? Então, dá para ver bonitinha formação dessas camadas aí, ó. Membrane amnion, né? Saco vitelínico, ó, a formação da linha primitiva, né? Aqui, deixa eu parar um pouquinho para vocês. Que coisa, desculpa aí, povo. Vou voltar aqui e explicar uma coisa para vocês que tem no vídeo que eu acabei não falando. Tá? Então, quando essa linha primitiva ela é formada, a gente consegue ver os eixos e a gente lembra que nós temos na região anterior, aquela região da placa pré-cordal, é uma região que vai organizar uma estrutura que a gente chama de membrana bucofaríngea. O que é isso? Quando as células começarem a entrar aqui em direção ao epiblasto, nesse meio, vai ter formação daquele tecido que é o mesoderma intraembrionário entre um e outro, né? Bem, é intraembrionário agora, meso de meio, mas intra de dentro do embrião, tá? É um tecido do embrião. E ele vai separar, basicamente, o epiblasto do hipoblasto. Só não vai separar em dois pontos, na verdade, em dois pontos. Um ponto mais anterior ou mais cefálico, onde o epi vai ficar grudado no hipo sem desconectar, formando o que a gente chama de membrana bucofaríngea ou orofaríngea, tá? E na parte mais posterior, a parte mais caudal do embrião, que forma uma estrutura também onde você não vai ter a separação entre o epi e o hipo, tá? E os tecidos derivados destes, formando o que a gente chama de membrana cloacal. Essa será a nossa futura região anal, né? E lembra que cloaca é uma cavidade única para eliminação de urina, das fezes e dos gametas, né? Então, aqui você vai ter a formação dessas estruturas no nosso caso. E aqui é a região de boca especificamente, tá? É interessante lembrar, tá? Que com a formação da linha primitiva, a gente começa a visualizar um crescimento mais nesse eixo mesmo, tá? Antero-posterior aqui, fazendo com que o nosso corpo, ele deixe de ser, como tá mostrando aqui no início, ó, uma forma mais circular, para uma forma mais
oval, né? Eles dizem que a gente fica, no final da terceira semana, a gente parece uma solinha de sapato, assim, tá? Então, tem um crescimento mais nesse ambiente aqui. Bem, vamos lá. O que acontece aqui com o vídeo, né? Então, aqui, formação das chamadas camadas germinativas, que você tem a organização da linha primitiva, a região de orofaríngea, bucofaríngea, a região de membrana cloacal, tá? Quando a gente faz um corte aqui, tá? Nós vamos observar que parte dessas células, elas vão ter 3 funções aqui, né? Uma delas é essa que eu não falei ainda, tá? Algumas dessas células que vêm da linha primitiva, ao invés de se localizarem e ficarem próximas nessa região entre epi e hipo, elas substituem as células do hipoblasto e dão origem a um tecido que a gente chama de endoderma, tá? O endoderma tá aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir voltar, tá? Depois, as outras células que permanecerem entre esses dois, o que era o epi e o hipo, vão dar origem ao que a gente chama de mesoderma, tá? Ao mesoderma. Então, de uma forma bem interessante e importante que a gente visualize, aqui tá bem certinho pra gente, forma a linha primitiva, que é lá no epiblasto. Da linha primitiva, as células começam a derivar. Algumas dessas células, elas vão se manter entre o que era o epi e o hipo, dando origem a um tecido que a gente chama de mesoderma, tá? E algumas dessas células, como está mostrando esse desenho, vão substituir as células do hipoblasto, dando origem a um tecido chamado de endoderma, tá? E aí, assim que é formado meso e endo, essas células do epiblasto, elas vão se diferenciar, vão começar a formar, então, proteínas um pouco diferentes, dando origem a um terceiro tecido que a gente chama de ectoderma. Então, a partir desse único processo de proliferação, de movimento e de diferenciação celular, que a gente chama de gastrulação, a gente tem a formação dos 3 tecidos básicos da formação dos nossos órgãos, endo, meso e ectoderma, tá? Esses 3 tecidos formam o embrião da terceira semana, o embrião que também é conhecido como trilaminar, né? Na segunda semana nós éramos bilaminares, agora nós somos trilaminares. Na segunda semana nós tínhamos epihipoblasto, agora nós temos ectoderma, nós temos mesoderma e nós temos endoderma, tá? Por que essa nomenclatura, ecto, meso e endo? O ecto, meso e endo, eles são nomenclaturas que vão estar associadas às estruturas da qual derivam a partir deles, tá? Então, o termo ecto significa fora, tá? Então, a partir dessas células que formam o ectoderma, nós teremos a organização do que nós temos mais fora do nosso corpo, ou seja, a nossa epiderme e todos os anexos de pele que a gente possui, cabelos, pelos, unhas, tá? Glândulas, as glândulas associadas à pele, glândula sebácea, glândula sudorípara, glândula mamária, tá? Então, não só isso, mas principalmente isso é derivado de ectoderma. Tá? O endoderma, o termo endo, significa dentro. Então, é um tecido de revestimento dos nossos órgãos ocos. O que mais temos dentro do nosso corpo? O revestimento interno dos nossos órgãos ocos. Então, dentro do estômago, dentro do intestino, dentro do pulmão, dentro da traqueia, dentro da vagina, dentro do útero, tá? E são derivados especificamente de todos os órgãos aí são derivados, a bexiga, útero não, tá? A gente esquece que eu falei, bexiga sim. Eles são derivados dessa camadinha que é o endoderma. E entre o que nós temos mais externamente, o que a gente tem mais internamente, o que preenche o nosso corpo, que dá preenchimento, é derivado desse tecido que é o meso, do meio. Então, o que preenche? O que preenche
músculo, que preenche tecido conjuntivo dos vários tipos, como o tecido adiposo, tem ósseos, o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso, tá? Todas as estruturas de preenchimento, o sangue, a linfa, são derivadas desse mesoderma, tá? A partir da terceira semana, a gente também consegue observar uma universalidade em relação às cores que representam esses três tecidos. O ectoderma, ele está sempre representado por tons de azul, um azul esverdeado. O mesoderma, ele está representado por tons de vermelho, um vermelho mais arrosado, mais um vermelho. E o amarelo é a cor associada ao endoderma. E sempre que a gente visualizar nos embriões de lá na frente uma estrutura azul com azul, a gente sabe que é derivado de ecto, se é vermelho, derivado de meso, se é amarelo, a gente tem certeza que tem uma derivação endodérmica. Ok, gente? Então, essas cores são cores universais, certo? Então, vou voltar aqui o vídeo, né? Lembrar que a região caudal, região cranial, região rostral também, o crescimento, olha, anotem o crescimento antero-posterior, tá? Formação da linha primitiva, aqui seria um nó primitivo, o sulco primitivo. Nessa região especificamente, se a gente fizer esse corte aqui, a gente vai visualizar então as células da linha primitiva migrando. Algumas delas vão, então, substituir as células de hipoblasto, olha lá, a substituição, dando origem ao endoderma, vejam em amarelo, tá? O endoderma definitivo. Nós temos ainda o mesoderma intraembrionário, que é formado pelo mesmo grupo de células da linha primitiva, que se separam e dão origem, diferenciam, então, células de mesoderma. E aí, então, a gente tem a formação do ectoderma também, tá? Bem, formando-se esse embrião típico, né, esse embrião trilaminar, ainda na terceira semana, tá? Nós vamos ter uma continuidade de processos acontecendo nesse embrião trilaminar. Esse Lewis Alpert, ele é um dos grandes embriologistas do século, e ele diz, né, nessa frase que não é o nascimento, nem o casamento, ou mesmo nem a morte, mas a gastrulação, que é esse processo de formação das três camadas, que é o mais importante que ocorre na nossa vida. Por que ele falou isso, na verdade, né? Porque a base do que nós somos são esses três tecidos. Se esses três tecidos não forem formados, a gente não tem a formação da grande maioria dos nossos órgãos, ok? Então, eu sou obrigada a concordar que com certeza absoluta não teria nascimento, nem casamento, nem mesmo a morte, se não houvesse uma gastrulação, né? A morte, a princípio, sim, porque com certeza o embrião não iria adiante, né? Mas não a morte que a gente conhece, a morte desse ser que vive, tá? Bem, esse é um embrião típico de terceira semana. Esse é um embrião que a gente tem que olhar para ele e dizer, tá aí, aqui está ele, tá? O que nós temos nesse embrião? Nós notamos os três tecidos, o azul, o ecto, o vermelho, o meso e o amarelo, o endo. Mas a gente nota que tem coisas aqui, né, que tem diferente nesses tecidos. O endo não modifica, realmente não tem alteração nenhuma no endoderma durante a terceira semana. Ele é formado, né, e assim fica durante toda a terceira semana. Tá? Mas se a gente observar na região, que é a região de ecto, e na região de meso, nós temos alterações. Essas estruturas que são formadas aqui, que estão como somito, somatopleura, plancnopleura, notocorda, né, a fenda neural, né, os pregas neurais, todas essas estruturas são derivadas, tá, daqueles 4 mecanismos, por proliferação, por movimento, por diferenciação e algumas, inclusive, por morte celular,
tá? Então, aqui, esse embrião, ele tá mostrando só a parte embrionária, mas a gente não pode esquecer, ó, que sobre ele nós temos, como tá mostrando, apontando um laserzinho aqui, né? O âmnio, embaixo nós temos a cavidade amniótica, a cavidade vitelínica. Lembra que a gente tem um pedúnculo aqui, né? Um futuro cordão umbilical, e ainda nós temos toda a estrutura coriônica, né? Então, não vamos esquecer. Mas como o foco desses mecanismos é esse, a gente acaba colocando isso. Bem, como é que são formadas cada uma dessas estruturas? Tá? E olha só que loucura isso, né? Isso são o que aconteceu aqui, que eu mostrei para vocês, desde a primeira semana até a formação aqui, né, dos 3 tecidos que são característicos da terceira semana, tá? Bem, então, a primeira coisa que eu queria mostrar a vocês é essa estrutura que a gente chama de notocorda. Então, para falar da notocorda, eu queria lembrar a vocês o seguinte, se isso aqui está em azul, eu estou mostrando a vocês o ectoderma. Lá no ectoderma tem a linha primitiva, lembram disso? E na parte mais anterior da linha primitiva, nós temos uma região chamada de nó primitivo. A linha primitiva ela é ativa basicamente em toda a terceira semana, como a gente falou. Mas chega um momento onde já está bem estabelecidos os 3 tecidos, que o movimento de células ele não ocorre em todo o sulco da linha, mas ele ocorre principalmente nessa estrutura que é o nó primitivo. E basicamente todas as células que vão ser proliferadas e que entram nesse nó, elas não vão se espalhar por volta, formando o mesoderma, mas elas acabam formando, todas elas passam por aqui, e lá nessa região, nesse tecido que é o mesoderma, elas começam a ficar todas num único ponto, formando uma estrutura, um cordão celular, que a gente chama de notocorda. Num primeiro momento, essa notocorda, ela cresce, está presente mais na região anterior do corpo, mas à medida que essa linha primitiva começar a ser degradada, ela começar a se degenerar, e essa fosseta, esse nó, ele começar a baixar, a gente vai visualizar que a linha primitiva, ela começa, então, ó, a crescer também em direção a outro ponto do embrião. Tá? Então, à medida que vai diminuindo a linha primitiva lá no ecto, você vai ter a formação de uma notocorda, um eixo de sustentação aqui mais presente em toda a extensão antero-posterior do embrião. Tá? O que é a notocorda? A notocorda é definidora de eixo também, né? Com a notocorda a gente consegue, então, realmente confirmar o que a gente já tinha visto com a linha primitiva. O que é o eixo anterior, o posterior, o anterior, o cefálico, né, o rostral, o posterior, o caudal, o lado direito, o lado esquerdo do embrião, o ventral e o dorsal, tá? A notocorda, ela fica bem na região central e ele é nosso primeiro eixo de sustentação. Então, aqueles tecidos que eram tecidos, digamos, fluidos, como se fossem 3 pedaços de papel, um sobre o outro, agora tem um eixo de sustentação. E ela é a base, nesse local onde a notocorda é formada, será organizado todo o nosso esqueleto axial. Tá? Lembrem o que é o esqueleto axial, tá? O esqueleto axial, ele é formado por toda a coluna vertebral, né? Toda aí consiste de mais de 80 ossos na cabeça e no tronco do corpo humano. Ele é formado, né, pela parte aí, né, que compõe a nossa coluna vertebral, né, ele tem a base para a formação do nossa caixa torácica, tá, e do nosso crânio. Então, daqui vai derivar as células que vão organizar todas essas coisas aí. Ela marca o ponto, que é o ponto central, tá? Aonde a gente tem, então, a formação do esqueleto axial. E, principalmente, ela vai marcar o futuro local dos nossos corpos vertebrais. A notocorda não forma o corpo vertebral. A notocorda, ela marca o local aonde vai acontecer a formação da coluna vertebral, certo? O que é importante que a gente visualize, ó, tá aí, ó, notocorda sendo organizada.
A notocorda é, então, um indutor primário, tá? Isso é uma das características que a definem também. Além de ser um eixo, né, de sustentação, a notocorda, ela é um indutor primário. O que significa isso? Ela induz modificações, é por isso que a gente diz que ela é base para a formação, porque ela estimula, ela produz substâncias químicas que fazem as células ao lado dela, acima dela, fazerem ou terem alterações, se diferenciarem em um determinado ponto. E uma dessas alterações, uma dessas induções são os chamados somitos. O que acontece? Nós temos aqui a notocorda e ela induz lateralmente a ela a formação de dois outros cordões celulares. Esses cordões, eles são conhecidos como mesoderma paraaxial. Eles são formados como eixos contínuos com a própria notocorda, mas posteriormente vai ocorrer morte celular de tempo em tempo, de parte em parte nesse mesoderma, e vai ter a formação de estruturas que são estruturas meio cúbicas, como está mostrando esse aqui, cilíndricas, que são conhecidas como somitos. Tá? Então, os somitos, eles são formados a partir dessa estrutura, tá? Que é importante que a gente entenda, a partir dessa estrutura que era o mesoderma paraxial. Tá? E outra coisa, né? Para que servem os somitos? Os somitos, eles vão sendo formados, e à medida que eles vão sendo formados, vão ser formados até mais ou menos o fim da 5ª semana, não é só todos na 3ª semana. Geralmente são de 42 a 44 pares de somitos. E eles vão avançando, então, céfalo-caudalmente. Começam lá no início e vão indo em direção à parte caudal, tá? E eles são tão ricos em células, né? Aqui tá, essa foto tá belíssima, né? Aqui a notocorda e aqui os somitos laterais a ela. E aqui a gente visualiza o embrião, né, um embrião de final de 3ª semana, e a gente consegue visualizar aqui os somitos, olhando de cima, olhando aqui, isso aqui, o que estaria tocando seria o ectoderma, mas são células que obviamente não tem cor, então a gente consegue visualização, um tecido transparente que a gente consegue visualizar lá os somitos embaixo. Tá? Qual é a função dos somitos? Os somitos, derivados do mesoderma paraxial, eles vão sofrer também um processo de diferenciação. Eles vão ter formação de 3 partes, uma parte que a gente chama de esclerótomo, uma parte que a gente chama de miótomo e uma parte que a gente chama de dermátomo. É importante que a gente lembre que esses nomes, obviamente, têm a ver com a função que cada uma dessas células ou cada um desse conjunto celular está associado. Então, as células do esclerótomo, elas vão dar origem à parte da óssea do esqueleto axial, parte óssea do esqueleto axial, tá? E nós temos o miótomo, as células do miótomo vão formar, mio significa músculo, todas as células ou todo o músculo associado ao esqueleto axial. E dermátomo dará origem às células que formarão a derme associada ao esqueleto axial, tá? Então, notem que é uma estrutura absurdamente importante, porque dela derivam 3 grandes órgãos, né, partes de órgãos, né, esqueleto muscular, a parte de músculos e pele, tá? Então, aqui tá mostrando um pouquinho sobre esse desenvolvimento, sobre como isso vai se organizar, né, esclerótomo, miótomo e a parte de dermátomo, né, então, o miótomo aqui, tá? E principalmente quando a gente fala em miótomo, isso é muito legal de a gente lembrar que é exatamente por isso que a gente tem uma segmentação muscular, assim, né? Os nossos músculos, eles são formados de forma segmentar, porque eles são os músculos derivados do esqueleto axial, então, que estão preenchendo a nossa cabeça e toda a parte de tórax e abdômen, eles são derivados de miótomos, né? Então, eles são formados, a princípio, como segmentos, e alguns desses segmentos se unem para formar os músculos como a gente conhece agora.
Tá? E é por isso que a gente tem essa estrutura bem de segmento. É por isso que, como os esclerótomos também são segmentados, que a gente tem a nossa coluna toda separada, tá? Então, a gente permite com isso que a gente tenha movimento, e isso é muito, muito, muito importante. E lembrem, é a condensação das células do esclerótomo que dará origem, por exemplo, aos ossos da coluna vertebral. Então, esses ossos são derivados do esclerótomo especificamente, tá? Bem, esse é digamos, a estrutura que é formada ao longo ou lateral ao que a gente chama de notocorda, o somito. Todo o restante do mesoderma que fica além dos somitos, né, no embrião, parte desse mesoderma sofrerá morte celular. E quando você tem morte celular, eu vou voltar aqui um pouco, tá? Quando você tem morte celular, você vê que vai se formar também uma cavidade interior aqui. E essa cavidade vai dar origem ao que a gente chama de celoma intraembrionário, tá? Bem, depois a gente fala um pouquinho melhor dele. Eu quero chamar a atenção para o seguinte. Já que a gente está usando ou usou os somitos, né, como base para a formação, por exemplo, dos nossos ossos da coluna, a gente tem que lembrar que dentro desses ossos da coluna, a gente tem sistema nervoso. Então, a notocorda, ela também é responsável por induzir um processo chamado de neurulação. O que a gente vai observar? Em toda aquela extensão onde eu tenho a notocorda, na região de ectoderma, você vai ter um estímulo para a proliferação e diferenciação celular. Essa proliferação vai formar uma estrutura em forma de placa, que a gente chama de placa neural. Essas células que formam essa estrutura de placa, que aqui eu botei em verde, tá? Elas são diferenciadas em neuroectoderma. Neuroectoderma já mostra, né, que são células que vão derivar ou que vão ser associadas à produção do nossas células nervosas. A placa neural, logo que ela é formada, como a gente mesmo visualiza aqui, né, ela é formada na região mais caudal, ela é mais pequena, e na região mais cefálica ela é mais abaulada, tá? Então, o que a gente vai observar aqui? Depois da formação dessa estrutura, que a gente chama de placa neural, na lateral dessa placa, você vai ter um aumento na proliferação celular. Esse aumento na proliferação celular dá origem às chamadas pregas neurais. São elevações, literalmente, em toda essa extensão lateral aqui da placa neural. Tá? As pregas neurais, quando formam-se, elas começam a convergir uma em direção à outra. O que significa isso? Elas começam a crescer uma em direção à outra. E quando isso acontece, forma nessa estrutura bem central da placa, tá, um sulco, que é conhecido como sulco neural, ou também conhecido como goteira neural. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Bem, o que a gente vai observar? Que as pregas neurais vão ter um momento que elas vão se encontrar, tá? E quando elas se encontrarem, elas vão fechar, vão fundir-se uma com as outras, formando uma estrutura que é conhecida como tubo neural. O tubo neural, vejam, ele vai ser formado da extensão mais caudal para a região mais cefálica, tá? Só que nessa região cefálica, ele já é formado mais abaulado que nessa região aqui. Essa região aqui vai dar origem ao nosso encéfalo e essa região vai dar origem à nossa medula espinhal. O tubo neural é a base para a formação do esqueleto, do sistema nervoso, que a gente chama de sistema nervoso central, encéfalo e medula. Mas, durante esse fechamento, como está mostrando aqui, ó, algumas células, elas não vão mais compartilhar esse espaço do tubo. Elas vão se desvencilhar desse tubo e são, então, chamadas de células da crista neural. As células da crista neural, elas se separam do tubo e elas vão migrar por todo o corpo do embrião em formação. E são a base de várias estruturas, mas principalmente são a base para a formação do que a gente conhece como sistema nervoso periférico, tá? Então, aqui
nós vamos visualizar esse processo de neurulação acontecendo, tá? Notem aí, nós temos o embrião, sua fase mais cranial, a caudal, que aqui vai dar origem ao cérebro, essa região de medula, tá? Então, notem aqui a placa formada, as pregas, tá? O sulco, esse convergir para a formação do tubo, tá? E notem aqui, isso é interessante que a gente visualize, algumas células aqui, notem que elas desvencilham-se e formam as células de crista neural, tá? Então, o tubo, ele é base para a formação do sistema nervoso central e as células da crista neural para o sistema nervoso periférico. Bem, quando é que vai acontecer o fechamento do tubo neural, gente? Só na 4ª semana, tá? As pregas, o sulco, tudo isso é formado na 3ª, mas o tubo especificamente é na 4ª. Vamos tomar um pouquinho d'água, dá licença um pouco. Ok? Olha que foto mais linda, maravilhosa, né? 21 dias aqui, né? Olha só, nós temos já o âmnion, o saco vitelínico, né, o ectoderma. Notem aqui, né, essa estrutura, né, sendo formada, chamadas pregas, né, a presença aqui de líquido vai, obviamente, auxiliar esse processo, que o mesoderma, que estariam os somitos, né. Notocorda está aqui embaixo, com certeza ela existe. Tá? Esse embrião foi feito um corte exatamente aqui, então a gente visualiza aqui, tá? Lembrando que essas pregas mais anteriores serão base para a formação do encéfalo e depois a parte mais final aqui da medula. E vejam que aqui ainda tem um pouquinho remanescente, né? Olhando de cima, a linha primitiva, tá? É belíssima essa foto, é maravilhosa, eu amo isso aqui, gente, tá? Quando ocorre o fechamento ele não ocorre de forma total, tá? Como tá demonstrado aqui para vocês, ó, nessa figura lindinha e maravilhosa, o fechamento do tubo neural que vai ocorrer só a partir da 4ª semana, tá? Ele vai começar na região central do embrião e depois ele vai ir para as laterais, tá? Então, de forma concomitante. Fecha tudo junto não, tá? Nós vamos ter na espécie humana o fechamento dessa parte do encéfalo e depois essa parte final aqui, que é a parte que a gente chama de caudal, tá? Então, esse é o embrião aqui, ó, de final de 3ª semana, onde as pregas ainda não encostam uma com as outras, né? E aqui o embrião já de 4ª semana, porque eu já tô vendo fechamento, né? Notem aqui, já fechou a parte rostral e aqui forma a vesícula óptica, forma a parte anterior que ainda não fechou, certo? Tá? Então, notem de novo, aqui essas figuras mostram que parte dessas células, elas vão se desvencilhar, vão formar as células da crista neural, que se proliferam e migram para toda a extensão do embrião, formando a base, tá? Bem, é importante e interessante lembrar que obviamente, lá a partir da 4ª semana, se não houver fechamento, a gente vai ter uma formação, né? Para como a gente vai fechar isso? A gente precisa muita energia para o fechamento dessas células. Muita proliferação celular, para muita proliferação celular, a gente tem que ter muita duplicação de DNA. E para duplicar DNA, a gente precisa de enzimas, muitas, né? A DNA polimerase é uma delas que a gente sempre cita, né? Mas a gente tem um complexo enzimático grande aí. Mas essas enzimas geralmente necessitam de cofatores. E um cofator é o tal do, alguém sabe? Folato, né? Ou ácido fólico. Tá? O folato, que é a vitamina B9, ela é essencial para que você tenha um bom fechamento de tubo neural. Caso não tenha vitamina B9, por isso que a mulher deve começar a tomar vitamina B9, isso é o ideal, 3 meses antes de engravidar, para ter uma gestação realmente planejada, né?
e mais, no mínimo, o primeiro trimestre gestacional. Pode tomar, e é interessante que tome a gestação inteira, mas principalmente os três primeiros meses é essencial que ela use o folato, que a gente chama, né, a vitamina B9. O que é importante? Se não tiver, pode acontecer isso que está mostrado aqui para vocês, tá? Não ocorre o fechamento do tubo da maneira devida, tá? E quando não ocorre o fechamento do tubo da maneira devida, tá? A gente pode ter a formação do que a gente chama de não fechamento da parte óssea e forma uma estrutura chamada espinha bífida. A espinha bífida, ela pode ser uma espinha bífida oculta, tá? Que é importante que a gente entenda que ela é responsável por poder provocar uma lesão, se bater alguma coisa aqui, ou pode, né, e geralmente vem marcada por um tufo de pelos, acho que literalmente para dizer, ó, aqui, ó, tem problema, né, aqui tem que se cuidar, tá? E, só um pouco, por favor. Desculpe-me, tá? Às vezes, com o não fechamento do tubo neural, e o não fechamento da parte óssea, que é a da espinha bífida, você vai ter a formação de uma estrutura em forma de cavidade, que a gente chama de cele, aonde parte do sistema nervoso, como as meninges, pode estar inserida, formando o que a gente chama de meningocele, espinha bífida com meningocele. É uma alteração, é uma malformação, mas que por si só tem um bom prognóstico, tá? Visto que ainda por interferência intraútero, bem, quando a gente tem o não fechamento correto, tá, do tubo neural, nós podemos ter. Não dá. Eu não quero fazer isso.
Então, quando por algum motivo não ocorre o fechamento correto do tubo neural, é possível, especificamente na região mais caudal, é possível que ocorram essas malformações visualizadas nas fotos, que são conhecidas como espinhas bífidas. O processo de fechamento do tubo neural, assim como todo o desenvolvimento, necessita muito de proliferação celular. E nesse momento é necessário uma grande gama de enzimas associadas a esse processo, como, por exemplo, as enzimas associadas à duplicação do DNA, que é essencial antes de cada divisão celular. Tá? E essas enzimas são, na grande maioria, necessárias é necessário que elas tenham um cofator, que a gente chama, um ativador, que nesse caso é o tal do ácido fólico, ou folato, ou a vitamina B9. Então é por isso que é muito importante que as mulheres, elas usem o ácido fólico, o folato, 3 meses antes de engravidarem, e pelo menos, no mínimo, no primeiro trimestre da gravidez. O ideal é que use durante toda a gravidez. Tá? Isso é por acompanhamento médico, não pode se usar qualquer dose, uma dose correta, tá? E por algum motivo, se por algum motivo isso falhar ou não ocorrer, tem-se probabilidade de desenvolver esse não fechamento do tubo neural, que pode ser então na região caudal, causando o não fechamento correto, leva a não fechamento da parte óssea, tá? E aí pode ter formado simplesmente uma espinha bífida oculta, onde você tem toda a parte restante correta, e na região onde porventura não fechou de forma correta, não fecha a parte óssea, forma-se um tufo de pelos. Obviamente esse é um local bastante sensível, qualquer batida pode levar aqui à ruptura, né, e chegar à parte do próprio sistema nervoso. Tá? O não fechamento pode ser um pouquinho pior e causar a formação de uma estrutura em cavidade, que a gente chama de cele, e nessa cele extravasar líquido cefalorraquidiano e meninges, formando o que a gente chama espinha bífida com meningocele, que geralmente tem bom prognóstico. Tá? Nós temos aqui uma cirurgia que pode ser feita inclusive intraútero, né? E geralmente pode ser também posterior. Você coloca uma plaquinha, tira-se essa cavidade, coloca as meninges para dentro, coloca uma plaquinha e protege esse local, como é feito aqui também. Tá? O grande problema é quando a gente tem o não fechamento associado a mielomeningocele. O que é a mielomeningocele? Nessa cavidade, além das meninges, nós temos também a própria medula. E dependendo do quanto, né, quanto da medula que sai, quanto que é extravasado, pode-se ter vários problemas motores associados. E essa normalmente é a cirurgia com mais necessidade, né? Essa cirurgia tem uma série de critérios. Primeiro, ela só pode ocorrer entre 19 e 27 semanas e 6 dias, tá? Atualmente ela é feita com videolaparoscopia. Aqui nesses 2 links do YouTube, fala um pouquinho sobre essa cirurgia, como é que ela é feita, tá? E é só feita em crianças que não apresentam nenhum tipo de outros sintomas associados a anomalias, né? Tem que ter um cariótipo fetal normal, que a gente chama, porque existem algumas alterações cariotípicas que levam a outras anormalidades que não adianta corrigir uma e ter outra, né? Então, quando é especificamente só a mielomeningocele, pode ser feita essa cirurgia intraútero. E a altura da lesão, ela tem que ter entre T1 e S1. Tá? Ou associada ou não a uma herniação cerebelar. Mas, assim, esses critérios, passando disso, a gente não consegue fazer o intraútero, tá? Por que fazer intraútero? Porque a probabilidade de lesão ou de sintomas posteriores, obviamente, é diminuída bastante, tá?
Quando você tem a ausência do fechamento na região mais anterior do tubo neural, pode se desenvolver o que a gente conhece como anencefalia. A anencefalia, ela é, como o próprio nome sugere, uma ausência do encéfalo e geralmente envolve o não fechamento também, obviamente, da calota craniana, como está mostrado aqui. Então, geralmente forma uma massa aqui de pele, mas a parte óssea não é desenvolvida. Tá? A anencefalia real, ela é difícil acontecer na espécie humana. É muito comum acontecer a merencefalia. O que é a merencefalia? É a ausência parcial do encéfalo, geralmente a região de tronco cerebral. Geralmente a parte de tronco cerebelo, bulbo, tronco, essa parte tem, só não tem a parte de cérebro, do córtex, principalmente da parte de córtex cerebral. Tá? É a única, na verdade, anomalia que que a legislação brasileira prevê aborto terapêutico, né? E muitos lutam, e eu gostaria muito de falar isso para vocês, que muitos lutam, na verdade, contra isso, porque se sabe que dificilmente existe anencefalia verdadeira. Muitos desses bebês, eles podem nascer sim mortos, né? Já nascer mortos ou morrer logo ao nascimento, mas alguns bebês com merencefalia conseguem sobreviver até 1, 2 anos de idade. Tá? 6 meses, 2 anos, depende aí, obviamente, de uma série de condições no pós-natal. Né? E exatamente isso é uma condição que é comum a tantas outras anomalias que existem e que não são associadas ao aborto terapêutico. Tá? Então, eu queria repassar essa informação, que às vezes a gente ouve as coisas e acha que é besteira, o que eles estão querendo, né? Não veem o todo sim, tá? Eu tive um bebê com anencefalia e a minha escolha foi não fazer o aborto terapêutico, exatamente porque toda vez que eu visualizava, eu vi isso na prática, e por isso eu também falo para vocês, que ele conseguia viver muito bem, assim, eu tive a oportunidade de conversar com muitas mulheres aqui no Brasil e no mundo, né, que algumas mulheres de outros países que me relataram as suas experiências assim em relação a permitir esse nascimento, a permitir essa sobrevida, que seja de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias, e o quanto isso impactou na vida delas. Então, é interessante que a gente saiba que esse bebê sim consegue se manter vivo durante um tempo, o tempo que é o tempo dele, tá? O tempo que ele acredita ser o importante, certo, pessoal? Bem, continuando, tá? Então, eu falei a vocês aqui, né, da notocorda, a indução dos somitos, e quando você tem um fechamento do tubo neural, a tendência é ele ser interiorizado, por isso que a gente vê aqui, ó, o tubo neural, ele vai para dentro, né, é um órgão ectodérmico no meio do mesoderma. Tá? Então, aqui os somitos vão envolver ele com a parte óssea, né? Seja na calota craniana, ou seja na região de medula, que seja, né? Mas nós temos aqui esse envolvimento, como está mostrando. Ao lado dos somitos, nós continuamos tendo mesoderma, que é conhecido como mesoderma intermediário. Tá? Nesse mesoderma intermediário, nós vamos ter a formação a partir desses pontos dos rins, dos nossos de estruturas do sistema reprodutor, como as gônadas, tá? E o restante do mesoderma, como eu tinha falado anteriormente, mais na região lateral desse embrião, ele vai sofrer morte celular, dando origem, então, a uma cavidade dentro do mesoderma, que a gente chama de celoma intraembrionário. Com a morte celular nesse ponto, parte do mesoderma fica ligada ao ecto e parte do mesoderma fica ligado ao endoderma. Essa associação entre ectoderma e mesoderma forma uma estrutura que a gente chama de somatopleura. A somatopleura, ela nada mais é do que o que vai ser a nossa
parede do nosso corpo, porque o que é importante que vocês entendam é que esse embrião é um embrião laminar, lâminas, uma sobre a outra, mas nosso corpo é um corpo tubular, tá? Isso a gente vai ver na semana que vem como é que acontece esse processo de dobramento. E quando ocorrer o dobramento, essas cavidades aqui formam o que a gente conhece como a cavidade abdominal, cavidade torácica, tá? É um buraco. E aqui por dentro que vão ser formados os nossos órgãos posteriormente, tá? E a parte associada a ecto, então, seria a nossa parede de corpo, formação de epiderme, anexos e todo o restante, né, da derme, hipoderme, musculatura, tudo isso é derivado, então, dessa estrutura que é a somatopleura, tá? E essa outra camada, que de associação entre endoderma e mesoderma, dá origem à esplancnopleura. A esplancnopleura seria a camada, a parede dos nossos órgãos. Como assim? Pensa no estômago, né? Ele tem um lúmen dentro dele e a parede do estômago é formada pela esplancnopleura. A base dela é essa estrutura que a gente chama de esplancnopleura. O meu pulmão tem um buraco, né? É um buraco. Então, ele é oco por dentro. Então, se eu pegar a parede, né, fora o oco, né, ele é de esplancnopleura. Certo, pessoal? Então, aqui está mostrando especificamente essa formação desse celoma, né? Antes ele era compacto e aqui começa a formar por morte celular programada, por apoptose, essa parte que a gente chama de celoma intraembrionário, tá? Então, aqui é uma foto real mostrando, né, o desenvolvimento dessas estruturas, tá? Formação a base terceira semana, né? Lembra que é a prega ainda, não é o tubo completo, a sulco, a região aqui de somites, que são laterais, a notocorda, aqui a parte de celoma, o que seria aqui, então, essa estrutura, deixa eu botar aqui para vocês, essa parte aqui, né, seria a somatopleura, e essa parte aqui seria a esplancnopleura, tá? Então, aqui, ó, somato. Como é ruim desenhar com isso, ok? E aqui, esplâncno. Que linda a minha letra. Desculpa, esplancnopleura, tá? E aqui a cavidade que a gente conhece, certo? Bem, além da terceira semana acontecer tudo isso, né? Outra coisa que eu acho muito linda, o mais lindo, é a formação da base do nosso sistema cardiovascular, que ocorre durante a terceira semana. Pensa, gente, um sistema inteiro se desenvolvendo. Ai, que lindo! Antes de qualquer órgão, antes de qualquer coisa, a gente já forma o que vai permitir a continuidade do desenvolvimento. Por que sistema vascular, né? Por que vasos, né? Vamos ver primeiro eles, depois a gente fala por quê. O que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: aonde tem mesoderma? No intra e no extra, tá? Primeiramente na parte externa, mesoderma extraembrionário, e depois, aos pouquinhos, sendo formado na parte interna, começam as estruturas como essas aqui, que são conhecidas como ilhotas sanguíneas. As ilhotas sanguíneas são simplesmente acúmulos muito de células, tá? De células de mesoderma. Posteriormente, em cada um desses grumos, né, dessas ilhotas, você vai ter um crescimento uma em direção à outra e a formação de um lúmen, ou seja, por morte celular, parte dessas células morre internamente, e aí você, como essas células, como essas ilhotas, elas estão unidas umas às outras, você forma um tubo, uma continuidade entre elas, tá? Algumas das células que formavam essa estrutura interna se diferenciam nas progenitoras das nossas células sanguíneas. E então, enquanto você está formando o vaso, você vai começar a formar também os chamados hemocitoblastos, que são as células do sangue, o próprio sangue. Então, começa onde, como eu falei, primeiramente nessa estrutura que é o mesoderma extraembrionário. E aqui eu queria chamar a atenção para vocês, e eu até vou ampliar para que vocês visualizem um pouco isso, que lembram que a gente falou das vilosidades coriônicas lá na segunda semana, e notem que aqui elas cresceram, elas estão no interior delas, parecem umas raízes, né? E a gente tem mesoderma. Então, toda essa extensão aqui, você vai ter a formação dessas ilhotas e vai ficar tudo aqui por fora,
e depois vai entrar também no mesoderma intraembrionário, tá? Quando no mesoderma intraembrionário, a gente vai visualizar que os vasos vão sendo formados, e quando chegar nessa região mais anterior do embrião, tá? Nessa região mais anterior, você vai ter uma estrutura formada, um vaso formado com um aspecto de uma meia-lua, de um aspecto de uma ferradura. Esse vaso na região mais anterior do nosso corpo, à frente, inclusive, do nosso sistema nervoso, né, que é uma base ainda, não tem nada, né? Nós temos aqui a formação do coração, o primórdio do nosso coração, tá? Que é um vaso como qualquer outro. Inclusive, na histologia, quem for fazer histologia depois, vai descobrir que, histologicamente, nós temos uma continuidade, uma similaridade em relação aos vasos do coração, exatamente porque eles são formados basicamente no mesmo momento e também da mesma forma, tá? Então, por que isso acontece ainda tão cedo, né? E por que aqui é o coração? Qual a diferença desses e dos outros vasos, só especificamente? Porque logo que esse vaso é formado, as células em volta dele, as células do mesoderma em volta, elas vão se diferenciar e darão origem a células contráteis. Então, nessa parte, o vaso é contrátil. Ele vai funcionar literalmente como o que a gente espera que ele seja, que é uma bomba, né? Que é o coração, tá? Outra coisa importante, nós temos aqui, tá, uma necessidade de que esse sistema se forme muito rapidamente. Por quê? Porque agora nós temos um concepto, o concepto seria o embrião, que é trilaminar, associado a tudo que está em volta dele, todos os anexos em volta dele, isso a gente chama de concepto. O concepto ele já adquire uma forma e um tamanho, digamos, bastante considerável, do qual o processo de recepção dos nutrientes não é mais efetivo, porque como é que está acontecendo agora? Os nutrientes que estão aqui nessas células, né, que estão vindo com sangue aqui, são repassados para as células do sincício, depois para as células do cito, depois para as células do mesoderma, que vão até passando de uma para uma, para até chegar no embrião. Isso não é mais eficiente energeticamente, então nós precisamos ampliar a eficiência de receber nutrientes e excretar também, né? E por isso a presença do sistema cardiovascular, tá, gente? Então aqui tá mostrando para vocês um corte, né? Aqui especificamente mostrando esses clusters, essas ilhotas que darão origem ao coração e como ele realmente é formado, né? De uma parte em forma de ferradura. Aqui dá para ver bem direitinho essa região que a gente chama de cardiogênica, onde a gente tem a formação do coração, tá? E ela fica na região mais rostral, próxima à região daquela placa pré-cordal, lembra? Só que a placa pré-cordal fica no endoderma agora, né? Antes era no hipoblasto, depois virou endoderma. E aqui é no mesoderma. Então tá aqui o nosso coração, ó, lindo e maravilhoso, tá? Aqui olhando de baixo, né, tem a placa pré-cordal, aqui o teu coração, e aqui em cima seria o sistema nervoso, ok? Bem, aqui, ó, mostra, olhando de baixo, seria o início do que vai ser o dobramento do corpo, que vai fazer essas duas partes se encontrarem e a gente formar um tubinho, especificamente. Tá? Então, aqui mostra que a partir desse momento, né, um sistema cardiovascular, ao ser formado, ele já vai começar a funcionar. O que é funcionar? Levar esse sangue formado do embrião para a região de córion e do córion, o sangue rico em nutrientes, para o embrião. Tá? Então, o coração ele já se contrai aí a partir do 22º dia após a confecção. Tá? São 5 semanas e 1 dia pela DUM, que é o período menstrual, e 3 semanas, no caso, e 1 dia, né? Ou no segundo dia da 3ª semana, que você já tem uma motilidade. E é lindo, gente, é lindo, porque tu pega aquele ultrassom lá, que parecia só
cavidade coriônica, um saco gestacional, tu diz que aquele teu bebê parece uma mancha, mas quando o médico coloca aquele ultrassom para ver, e aí tu vê realmente, né, os batimentos cardíacos são muito rápidos, tu vê que embora o teu coração esteja batendo forte, não é aquilo tudo, e que tu tem um outro ser que é independente de ti, é independente no sentido de ter as suas reações independentes de ti e ao mesmo tempo completamente dependente dos nutrientes que tu repassa para ele, desse ambiente que tu prepara para ele, tá? Então, desde a primeira semana a gente estabelece contato e aqui agora a gente estabelece o auge do contato, o que mais aqui a mãe ela realmente passa tudo para esse bebê. Isso é muito, muito importante. Coisas boas e coisas ruins, tá, gente? Então, do embrião bilaminar que iniciou a terceira semana, que tinha epiblasto e hipoblasto, tá? Essa semana, que é a terceira semana, é o início do período crítico de gestação. Na região de epiblasto surge a linha primitiva. Da linha primitiva, as células dão origem ao mesoderma. Tá? Além disso, dessas células da linha primitiva substituem o hipoblasto e dão origem ao endoderma, e o epiblasto então se diferencia em ectoderma. Do mesoderma surge, a partir das células da linha primitiva, também a notocorda, que é um indutor primário, induz o ectoderma a se diferenciar na placa neural. A placa neural dá origem a pregas e sulcos neurais, que dão origem na quarta semana, a partir da quarta semana, a tubo neural e crista neural, que é a base para o sistema nervoso central e periférico. O resto do ectoderma dá origem ao ectoderma superficial, que vai formar toda a parte de pele e anexos que nós temos, o que nós temos mais fora do corpo, tá? E o restante do mesoderma forma o mesoderma paraxial, né, que é também um conjunto de células associadas laterais à notocorda. Nesse mesoderma você tem morte celular, forma então os somitos, que se diferenciarão em esclerótomo, miótomo e dermátomo, que é a base do nosso esqueleto axial, não esqueçam, né? O resto do mesoderma forma o mesoderma intermediário e ainda do mesoderma só surge o mesoderma lateral, onde vai ter morte para a formação do celoma, e o que sobra do mesoderma lateral, lembra, forma plancnopleura e somatopleura, tá? Do mesoderma também é formado a base do sistema cardiovascular, certo? Não esqueçamos, por favor, disso, tá? E lá no córion, especificamente, durante o desenvolvimento do sistema cardiovascular, da parte vascular, a gente vai ter a organização, então, de estruturas que são conhecidas como velocidades coriônicas terciárias, tá? Esse, então, é o embrião, vou voltar aqui, desculpa, o embrião final, né? Essas são as velocidades coriônicas terciárias, né? Notem aqui que elas, o citotrofoblasto, ele agora vai sobre o sincício, e eu queria chamar muita atenção aqui a vocês uma coisa, né, que a gente comenta bastante e que às vezes a gente não se toca, né? A gente está falando de relação do sangue mãe com o bebê o tempo inteiro, mas não existe contato do sangue líquido mãe no sangue líquido bebê. Então, notem aqui o quantas camadas de células, né, tem entre eles. Tem células de sincício, tem células de cito, tem células de mesoderma, daí tem células da parede desses vasos sanguíneos e tem o sangue do bebê. Então, isso aqui, né, forma o que a gente chama de barreira placentária, né? Durante a terceira semana, esse embrião, notem, ainda está completamente inserido dentro do endométrio, mas vai chegar um momento em que parte dele sai para dentro do útero e parte fica dentro do endométrio. E só a parte que fica dentro do endométrio é que mantém essas vilosidades. Ou formam o que a gente chama de córion viloso, tá? Essa parte do córion viloso é a base para a placenta. O córion, a parte do córion que sai para dentro do útero, perde as vilosidades, porque não vai ter troca de sangue com ela, né? Na parte interna do útero, tá? E ela é basicamente, unicamente protetora, fibrosa, protetiva,
certo, gente? Esse embrião especificamente aqui é um embrião que já dobrou, esse é um embrião de 4ª semana, a gente desconsidera ele um pouquinho só, olha aqui por fora, certo, pessoal? Então, com essa visão aqui, né, riquíssima de informações, é que a gente termina essa 3ª semana, tá? A partir da semana que vem, a gente vai falar um pouco, então, sobre 4ª semana de gestação e falaremos também sobre período embrionário, o final do período embrionário, né, até a 8ª, e a parte do chamado período fetal. Ok, povo? Até a 3ª semana a gente dá bastante detalhes. Depois diminui um pouquinho, porque entraria numa etapa, que é a etapa da organogênese propriamente dita. O que significa isso, né? Notocorda, somito, placa neural, tudo isso são órgãos desse embrião de 3ª semana, mas não são os nossos órgãos definitivos, né? Então, os órgãos definitivos, eles são formados entre 4ª e 8ª. E nesse caso, nós não vamos ter tempo hábil para falar sobre isso, né? Então, a gente vai passar mais rapidamente. Mas fiquem com essa riqueza de informações, gente, né? Que acontece aí, para vocês verem e lembrarem por que realmente a gente tem que falar em semanas gestacionais e não em meses, tá? Tudo que eu falei até agora, desde 1ª, 2ª e 3ª semana, não deu nenhum mês, né? Então, imaginem como é que a gente vai querer falar em meses. Tá? Todos esses acontecimentos, eles são muito marcados. Por exemplo, espera-se que com 22 dias eu já tenha um coração funcional. Se com 23 dias eu não ver um coração nesse embrião, não vai ter formado um coração, não vai mais formar, ok? Não vai se formar do mais nada, porque é tão pouco tempo para fazer tanta coisa que quando não faz, não tem mais tempo para fazer, tá? Então, por isso o ambiente tem que estar o ambiente mais favorável possível. Sabe? Por isso que a gente insiste, vocês como profissionais da área da saúde, meus amores, não entendam só como biologicamente, mas também como biologicamente a necessidade por um processo de você realmente pensar a tua gestação, de planejar a gestação. Seja você um homem, seja você uma mulher, ok? Um grande abraço e até semana que vem. Com certeza, espero que eu estarei aí com vocês, sem conjuntivite, sem nada, sem nenhum problema. Ok, povo? Um beijo de luz, abração.